Graça e paz, amados irmãos, estamos juntos novamente para darmos continuidade ao nosso estudo, nossa série de mensagens que estamos trabalhando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos, então, tendo a oportunidade, mais uma vez, de trazermos alguns conceitos, algumas verdades importantes acerca da ação de Deus na vida do crente, na vida daqueles a quem Ele resgatou, para que assim, então, ele possa viver e desfrutar uma vida plena e abundante. Eu quero convidar você para que você possa fechar os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração, colocando assim as nossas vidas diante do Senhor, para que este seja um estudo proveitoso para as nossas vidas. Vamos orar. Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque estamos mais uma vez tendo a oportunidade, Deus, de estarmos juntos, ainda não fisicamente, mas temos a oportunidade de, por meio da instrumentalidade, da tecnologia, estarmos aqui com os nossos corações voltados para a Tua Palavra, esperando do Senhor o conteúdo, o alimento importante e necessário para as nossas vidas. Fala ao coração de cada irmão que está tendo um tempo agora para poder meditar na Tua Palavra. Fale ao seu coração. Não apenas isso, ó Deus, mas leve todo o Teu povo a uma vida prática, a uma vida de uma postura digna do nosso chamado, da nossa vocação. Nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor nos tem feito. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nessa noite nós teremos então a oportunidade de continuarmos a exposição, digamos assim, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 11. Nós demos uma pequena pausa, digamos assim, na exposição do texto, porque entramos no tema acerca dos dons espirituais, e assim que nós temos procedido, né, enquanto nós encontramos no texto um outro tema, digamos assim, nós temos um pouco mais de atenção para esses temas, para quem sabe assim trazer uma compreensão melhor aos irmãos acerca daquilo que o apóstolo Paulo tem trabalhado, aquilo que ele tem proposto, então, destacar ali a igreja de Éfeso. E certamente, como nós já colocamos aos irmãos, que a exposição desse texto, esse estudo que estamos tendo sobre uma vida cristã abundante, tornará as nossas vidas, essa é a nossa expectativa, fazendo com que as nossas vidas, no que diz respeito a uma vida cristã, ela seja elevada a um outro nível. Então, como eu disse aos irmãos no início do nosso estudo, é que nós não seríamos os mesmos. Essa de fato é a nossa esperança para com a sua vida, que você, enquanto está sendo então bombardeado com esse estudo toda quarta-feira, não encerramos este estudo durante a quarentena, mas estamos semana após semana trabalhando uma vida cristã abundante. É isso que eu espero que você esteja vivendo. Estamos enfrentando um tempo de crise, um tempo de muitas lutas, e queremos que esse tempo, de fato, seja um tempo de crescimento para as nossas vidas. Deixa eu desligar o meu celular aqui, para não ter nenhum tipo de intervenção. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção, queridos, para o estudo de hoje, desta noite. São os dons concedidos por Deus à sua igreja. Então, capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 11, serão esses os textos que vamos
está trabalhando com os irmãos nesta noite. Nós vamos seguir a leitura, então, especificamente são o que nós entendemos, os dons da unidade, como que Deus, então, nesta ação que Ele promove no meio da igreja, por meio do seu Santo Espírito, Ele concede dons para ajudar a igreja, auxiliar a igreja a preservar a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Então, esses dons são dons que nós, então, entendemos serem os dons da unidade, que contribuem eficiente e eficazmente para a unidade da igreja do corpo de Cristo. Então, no verso de número 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E o verso 11, encerrando, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Muito bem, queridos, temos então aí a nossa leitura do texto. Como eu disse, já trabalhando aí, já trabalhamos, né, um pouco, digamos assim, a exposição desde o verso de número 7, ainda não trabalhamos o verso de número 11, e é o que nós faremos nesta noite com os irmãos. Não vamos esgotar todos os dons, não vamos dar um estudo aprofundado, digamos assim, em cada dom que o apóstolo Paulo, pelo menos, apresenta aqui em sua carta à igreja de Éfeso. Ele trabalha acerca dos dons em outras das suas cartas, como a igreja de Corinto, né, em sua primeira carta aos Coríntios, trabalha também aos Romanos, mas nós não vamos entrar em todos os dons. Ele trabalha apenas alguns aqui e nós vamos nos ater a esses dons. Quem sabe numa outra oportunidade nós damos assim um pouco mais de atenção para cada dom espiritual que Deus tem concedido em Cristo à sua igreja. Então, primeiro nós vamos, como sempre fazemos, trazer aí algumas informações preliminares, relembrando um pouco o que já trabalhamos no versos de 7 a 11, para que assim, então, a gente siga uma linha de raciocínio correta. Então, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer aos irmãos é que Paulo destacou que a igreja ela é unificada em Cristo, e a diversidade dos dons espirituais a ele, ou a ela concedida, né, auxilia a edificação do corpo, promovendo a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza, não é, que a igreja ela não é unificada por si só, em si mesma. Essa ação não vem dela, mas ela só acontece por meio de Cristo, como nós já trabalhamos na exposição dos capítulos anteriores. Toda a graça concedida aos eleitos de Deus antes da fundação do mundo, isso só acontece por meio da obra de Cristo. Então, essa unidade, ou esta unificação da igreja, do corpo de Cristo, só pode ser realizada, só pode ser alcançada por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui também tratando acerca
da diversidade dos dons. Como nós já falamos também, não é apenas um único dom com que Deus capacita a sua igreja, mas há uma diversidade dos dons espirituais, então, que ele concede a essa igreja e auxilia, então, a edificação do corpo, promovendo a glória de Deus assim. Então, enquanto há uma obra sendo realizada na igreja, enquanto Deus capacita esta igreja com pessoas dotadas de dons, há um objetivo a ser alcançado com esta ação, com esta capacitação, que é promover a edificação da igreja automaticamente, enquanto a glória de Deus ela é promovida. Então é de suma responsabilidade da igreja de Cristo se beneficiar desta graça concedida. Nós também já trabalhamos que há uma necessidade de percebermos como nós somos abençoados. E às vezes um dos erros que muitos de nós, daqueles que são chamados povo de Deus, membros de uma igreja local, incorrem, é não perceber como que nós somos abençoados dentro da nossa realidade. Porque às vezes parece ser muito mais fácil olharmos para a grama do vizinho e acharmos ela muito mais verde do que a nossa. E aí a tendência natural é diminuirmos a importância da nossa igreja, da nossa comunidade, aonde Deus nos plantou, aonde Deus nos colocou ali. Claro que nós temos muitos defeitos, a começar do pastor da igreja. Talvez seja o mais carente, né, da graça e da misericórdia de Deus, com inúmeros defeitos. E eu reconheço isso, mas mesmo com tantos defeitos que eu tenho absoluta certeza de que Deus me resgatou, Ele me regenerou, Ele começou uma obra na minha vida e Ele há de dar sequência nesta obra de aperfeiçoamento, mas Ele me inseriu aqui na igreja para ser o líder dos irmãos, para ser o pastor, o guia espiritual dos irmãos e assim então contribuir com os meus dons e talentos para que a igreja seja edificada e a glória de Deus ela então aconteça, como sempre tem que acontecer. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, que em todas as nossas ações, em 1 Coríntios 10, 31, quer a gente coma, beba ou qualquer outra coisa que façamos, devemos fazer isso para a glória de Deus. Okay? Então precisamos, queridos, nos beneficiar desta graça concedida, entender muito bem o dom que recebemos, entendemos a responsabilidade que temos, enquanto valorizamos isso, né? Reconhecemos o extremo valor desta graça concedida a nós, para que possamos então contribuir para a promoção, não é, da glória de Deus e a edificação da igreja. Pois então, ela é através dela que o crente tem a oportunidade de servir. Nós fomos feitos para o serviço do rei. Então temos aquele rei que venceu uma grande batalha. Então ele venceu os inimigos. Nesta batalha enquanto os inimigos a ele se sujeitam, enquanto ele subjuga os seus inimigos, ele os vence. Ele então toma esses cativos, transforma-os para o benefício do seu reino. E nós então vamos discutir isso um pouquinho mais para frente, mas já estou previamente dando esta ideia acerca desta ação de Deus em favor da igreja, para que nós, resgatados que fomos,
do reino das trevas e transportado para o reino da luz, do Filho amado de Deus, nós temos uma incumbência, uma responsabilidade de servirmos de forma eficaz uns aos outros. Então, um crente que não serve, ele não serve. E precisamos compreender a nossa, não apenas o privilégio que recebemos de termos sido escolhidos pelo Rei, mas compreendemos as grandes responsabilidades que temos nesta obra dele. Então, queridos, portanto, aí partilhar a graça recebida é cooperar uns com os outros para o cumprimento de um objetivo comum. Então, enquanto fomos resgatados por Deus, Ele nos uniu de tal forma que há um único objetivo central que nós, como corpo de Cristo, precisamos cumprir. Não é o objetivo do irmão fulano de tal, ou do ciclano, ou do beltrano, mas todos nós, diferentes que somos, com diferentes tipos de dons que temos, nós precisamos cooperar juntos, né, para o cumprimento de um objetivo comum. A graça recebida é responsabilidade cobrada. Deus não concede nada a ninguém que ele não vá cobrar depois por essa responsabilidade. É a ideia da parábola dos talentos, onde o Senhor confere aos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um, um número de talentos, um número de dons. Então, de acordo com essa competência de cada um, no final de tudo, o Rei, o Senhor, irá cobrar, prestar contas. Nós, como seus servos, deveremos prestar contas ao nosso Senhor dos dons, desses talentos que o Senhor nos conferiu. E precisamos multiplicar isso. Ok? Então, essa graça que é recebida, ela também é uma responsabilidade cobrada, ou seja, o resultado esperado é que os frutos produzam a maturidade necessária para o corpo. O que é que Deus vai cobrar de cada um de nós? Justamente a nossa contribuição para que a igreja seja madura. E às vezes nós nos deparamos com algumas igrejas extremamente maturas. Por exemplo, na maneira como lidam uns com os outros, como lidam com as diferenças, né, que todos nós temos. Às vezes é muito mais fácil para algumas pessoas imaturas que são romperem os seus relacionamentos do que militarem para um trabalho de cooperação, entendendo que há um objetivo maior do que cada um de nós, onde nós precisamos unir as nossas forças para que o Senhor seja honrado e glorificado. É o trabalho dele, a obra é dele. E nós não temos aí essa possibilidade, digamos assim, de impedirmos que isso aconteça. A gente não pode complicar o serviço. Nós seremos cobrados, como já disse, pelo nosso empenho, dos nossos dons nesta obra da realização da obra do nosso Senhor. Então precisamos fazer isso de tal forma a fazer com que a igreja ela se torne uma igreja madura em todos os sentidos, certo? Dando continuidade, portanto, queridos, então, de quem é o mérito? Essa é a pergunta. Quando nós vemos uma igreja prosperando, o mérito da obra é dado a quem? O pastor. Nossa, como ele é uma bênção. É claro que todos nós temos os nossos papéis. O pastor é o líder da igreja, mas há alguém acima dele. Há alguém acima dele.
Então, nós todos estamos trabalhando juntos, mas o mérito não é nosso. Porque nós vemos no texto, e Paulo destaca isso, né, que toda a ação meritória é exclusivamente destinada a Cristo. É por isso que Paulo o apresenta como sendo um rei vitorioso na batalha. Como nós já vimos no verso de número 8, né, o qual ele despoja o inimigo e abençoa seu povo com homens dotados de dons e talentos especiais. Olha como a igreja ela é abençoada. Então as pessoas elas são abençoadas e precisam ser abençoadoras por meio dos seus dons e talentos. Então esses agora não vivem mais para si, mas para servir aos propósitos do rei e ao seu reino, enquanto nós também temos a oportunidade de servirmos uns aos outros. Uma igreja ela pode ser então identificada como uma igreja madura quando ela compreende essas coisas elementares. A honra e a glória é dada a Deus, a Cristo, por meio da obra de Cristo. Sem esta obra dele na cruz, derramando o seu sangue por cada um de nós, jamais estaríamos unidos uns aos outros. Nós permaneceríamos separados. O muro de inimizade que existia, ele então permaneceria nos dividindo uns dos outros e nos separando também de Deus. Então a obra de Cristo, ela destruiu este muro de inimizade que havia sido construído pelo pecado. Ele destruiu isso para que pudéssemos nos unir. E nos unir em quem? Nos unir a Deus novamente por meio do sacrifício de Cristo. Então nos unimos a Cristo, enquanto também temos a oportunidade de nos unirmos uns aos outros. Diferentes que somos, a diferença que existia, né, deste muro que separava os judeus e os gentios, agora é um único povo unido para reconhecer os méritos totais de Cristo na sua obra na cruz do Calvário. Então, nós vivemos hoje para servirmos aí aos propósitos do Rei e também do seu reino. Continuando, queridos, quais são então os dons concedidos por Cristo à sua igreja? O que nós vamos fazer agora é entrarmos, como eu já disse aos irmãos, que não aí de forma exaustiva nos dons, mas nós vamos entrar um pouquinho aí, entender quais são esses dons concedidos por Cristo à sua igreja. Mas antes da gente entrar na exposição desses dons, que o apóstolo Paulo então destaca no verso de número 11, eu gostaria de contar uma história aos irmãos que vai ilustrar bem aí a questão dos propósitos dele ter concedido esses dons à igreja. Preste atenção, querido, aí na leitura desta ilustração. Conta uma lenda judaica de autor desconhecido que um rabino foi convidado por Deus para conhecer o céu e o inferno. Deus o levou primeiro ao inferno. Ao abrir-se a porta, viram uma sala em cujo centro havia um caldeirão cheio de suculenta sopa. À sua volta estavam sentadas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher de cabo tão comprido que era possível alcançar o caldeirão, mas não a própria boca. O sofrimento era imenso. Em seguida, Deus levou o rabino para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira. Havia o mesmo caldeirão, pessoas em volta
e as mesmas colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam saciados. Eu não compreendo, disse o rabino. Aqui as pessoas estão tão felizes, enquanto na outra sala morrem de aflição, se tudo é igual. Deus sorriu e respondeu: você não percebeu? É por aqui elas aprenderam, é porque aqui elas aprenderam a usar suas colheres e dar comida umas às outras. Olha que ilustração, queridos, perfeita para ilustrar essa questão que nós estamos trabalhando acerca das dádivas recebidas, da importância das dádivas que nós recebemos de Deus. Não apenas há um saciar das nossas necessidades espirituais, neste caso, mas os nossos dons, eles vão cumprir aí um objetivo de saciar outras pessoas, de prover alimento espiritual para outras pessoas. Essa história que nós acabamos de ler, essa lenda judaica, ela é perfeita para ilustrar o que nós estamos aqui procurando trazer aos irmãos em todos esses estudos acerca do propósito, do objetivo dos dons espirituais. Portanto, agora nós vamos tratar acerca aí dos dons. Quais são, então, os dons tratados pelo apóstolo Paulo no verso de número 11? Mais uma vez a leitura diz que ele quem? Deus em Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São esses os dons que nós vamos brevemente trazer aí uma pequena explicação acerca desses dons, mas não vamos entrar em todos os detalhes, porque não cabe aos nossos objetivos aqui do estudo que estamos compartilhando com os irmãos. Mas vamos trazer algumas informações importantes para a gente aqui. O primeiro dom que é apresentado pelo apóstolo Paulo, no verso de número 11, é o dom de apóstolo. Está aí uma figura do apóstolo Paulo, escrevendo aí as suas cartas tão importantes às igrejas naquele tempo e também às igrejas atuais. Então, se o apóstolo Paulo não tivesse passado pelo que ele passou, por todas as lutas, as tribulações, as privações de seu ministério apostólico, talvez não teríamos acesso a essas cartas que são tão importantes para a gente nos dias de hoje. Então Jesus teve muitos discípulos e seguidores, mas apenas 12 discípulos ou apóstolos. Apóstolo é alguém que foi comissionado para ser o mensageiro de alguém. Ele é enviado com as ordens a que devia seguir. Os apóstolos tinham de ter basicamente 3 qualificações. Quais são essas 3 qualificações para ser, então, identificado como um apóstolo de Cristo? Primeiramente, conhecer pessoalmente a Cristo, como temos aí o texto de 1 Coríntios 9, versos 1 e 2. Você depois pode abrir este texto e lê-lo. Segunda qualificação, ser uma testemunha titular da sua ressurreição. Precisaria estar dentro daquele tempo e ter visto, no caso aí, a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 1, versos de 21 a 23. E terceiro, ter o ministério autenticado com milagres especiais. 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Nesse sentido, queridos, nós temos apóstolos
nos dias atuais? Aí alguns vão falar assim, temos, pastor, temos apóstolos nos dias atuais. E tem uns que até usam um grande chapéu e fala com uma voz muito mansa, não é? E esses dias atrás estava até vendendo umas sementes ali com o nome, né? Setu uma bênção, quando você regava, né, a plantinha ali, essa semente, colocava ela ali no vasinho, com o tempo ela iria crescer e quando ela crescesse do tamanho suficiente ali, iria aparecer uma grande mensagem apostólica para mim e para a sua vida. Setu uma bênção. Mas essa semente apostólica, digamos assim, ela tem o seu preço. Né? Começa ali com seus valores de 100, 200, 300 reais e tem até uma sementinha ali com um valor de R$1.000 apenas. É assim, um valor muito pequeno para quem de fato deseja ser uma bênção ou para quem quer receber uma grande bênção do Senhor. Esse apóstolo é uma bênção para todos nós, né? E tem muitos seguidores aí. Queridos, nesse sentido que nós acabamos de ler, existem apóstolos como existiam nos tempos de Jesus Cristo? Será que esses apóstolos dos dias atuais, eles preenchem esses pré-requisitos que nós acabamos de destacar aqui? Conhecer pessoalmente a Cristo, ser uma testemunha titular da sua ressurreição e ter o ministério autenticado com milagres especiais. É claro que não temos apóstolos como nos dias de Jesus Cristo. Nós sabemos que todo esse ministério apostólico, ele cumpriu um propósito naquele determinado tempo, não é? E hoje nós não temos mais apóstolos nesse sentido. Nós temos, claro, no sentido do significado, digamos assim, da palavra, claro que temos pessoas que são enviadas por Deus, claro que temos, mas que não podem oferir para si esse título, conferir para si esse título de apóstolo, porque é isso que acontece, né? Ou algumas igrejas mesmo acabam, então, dando esse título para os seus pastores, né? Aí ele deixa de ser pastor, passa um cargo maior de bispo, digamos assim, e depois vai para o título de apóstolo, né? Puxa vida, um grande apóstolo de Cristo, né? Como foram os 12, como foi também o apóstolo Paulo. Então, queridos, na continuidade do nosso texto, nesse sentido, nós não temos mais apóstolos como tínhamos nos tempos de Jesus Cristo, né? Depois de Jesus Cristo, da sua ressurreição. Então, expressamos nossa convicção de que hoje uma igreja chamada Igreja Apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos tiveram uma responsabilidade de trazer um fundamento, né? O fundamento da doutrina cristã, dos ensinos de Jesus Cristo. Então, esse é o chamado, mesmo pelo apóstolo Paulo, em alguns outros textos, chamado aí o fundamento apostólico, o fundamento dos apóstolos, né? Então, não aqueles que dão aos seus líderes o título de apóstolos. Ou alguns próprios pastores, digamos assim, eles acabam adotando aí este título de apóstolo, né? Isso não existe mais nos dias de hoje. Isso precisa ficar bem esclarecido, bem claro para cada um de nós. O próximo dom que o apóstolo Paulo destaca, não é o dom de profeta, queridos. Será que temos profetas também nos dias atuais como existiam no tempo passado, né? Então, queridos, quem são os profetas? Os profetas são aqueles que, movidos pelo Espírito Santo, defendem a causa de Deus
e estimulam a salvação dos homens. Foram movidos pelo Santo Espírito para falar, tendo capacidade e autoridade para instruir, confortar, encorajar, repreender, sentenciar e motivar os seus leitores. Percebam qual é o perfil de um profeta. Okay? Então, hoje em dia, não temos mais mensagens de revelação de Deus, né? Esse chamado dom de revelação, este dom de profecia, como se tinha nos tempos passados, né? Pois as Escrituras nos dizem que tudo o que precisamos saber, dizem o que precisamos saber, até mesmo após nossa morte, e o que vem nos tempos finais, né? Nos tempos do fim, né? Como diz aí o livro de Apocalipse. Então, desta forma, não temos mais o dom de profetas, apenas o dom de profecia, no sentido aí desta exposição das Sagradas Escrituras, né? Numa exposição fiel das Sagradas Escrituras. Quem é o profeta de Deus nos dias atuais? São aqueles que, pela palavra de Deus, seguindo fielmente a palavra de Deus, transmitem esta palavra às pessoas de forma fiel, né? Aquele que fala de Deus precisa falar da parte de Deus, que seja boca de Deus para falar, que fale aquilo que somente a palavra de Deus diz para falar, que não acrescenta absolutamente mais nada à palavra. E nós temos, né? Talvez você conheça, já tenha visto alguns profetas dos dias atuais, né? Transmitindo as suas falsas profecias que não se cumprem, profecias que não são de forma alguma da parte de Deus e acabam muitas vezes destruindo, né, a vida de pessoas e prestando um verdadeiro desserviço ao Evangelho de Cristo. Então, é preciso também tomarmos muito cuidado quando alguém vem e se intitula como profeta de Deus, né? E fala de si mesmo, das suas realizações, dos seus feitos, usa esse chamado dom de profecia para a sua autopromoção, né? Achando que tem aí, digamos que uma ligação direta com Deus, como que um crente comum, né, não pode ter este contato direto com o Pai por meio apenas do Filho, né? Ele como nosso intermediador, né? Nosso mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Mas eles dizem que são, né, aí estão, na verdade, ligados com Deus e têm uma palavra de Deus para trazer para cada um de nós, coisa que, às vezes, muitas vezes, né, digamos assim, a própria palavra de Deus já tentou falar com tal pessoa, mas a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus. Ela quer ouvir o profeta, mas não quer ouvir a profecia já revelada de Deus, que é a palavra de Deus que nós temos hoje já fechada, nossa plena possibilidade de desfrutarmos dela como a nossa regra de fé e de conduta. Continuando, queridos, o próximo dom que o apóstolo Paulo traz para cada um de nós é o dom de evangelista. Quem são os evangelistas? Tem aí uma figura de Billy Graham, né? Um grande evangelista. Muitos de nós gostaríamos de ter este dom que Billy Graham tinha, né? E como que ele então conseguia atrair multidões para ouvi-lo falar da palavra de Deus. E em alguns vídeos que nós já tivemos acesso, vimos
enquanto ele estava pregando num grande estádio, quando ele fez o apelo, nós vimos multidões vindo até o altar ali para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, foi de fato um grande homem de Deus, de fato um profeta de Deus, um apóstolo de Deus e também um grande evangelista. Então, os evangelistas eram equivalentes aos missionários do nosso tempo. Todo crente deve ganhar pessoas para Jesus. Algumas informações importantes para nós aqui. Mas aqueles a quem Deus deu um dom específico para esta função. A pessoa que tem o dom de evangelista tem uma capacidade especial para explicar o evangelho de maneira simples, porém convincente para quem ainda não conhece. O evangelista é a pessoa que leva a boa notícia sobre a salvação em Jesus Cristo para outras pessoas. No entanto, este não é trabalho exclusivo do evangelista. Então, a responsabilidade de pregar o evangelho, de levar o evangelho a outras pessoas, de quem é? É do pastor, é do diácono, né? Não é minha. Então, a gente precisa rever algumas coisas importantes, ainda que não tenhamos este dom, ou digamos que uma grande facilidade para compartilhar o evangelho com simplicidade e eficácia. Isso não exime cada um de nós da responsabilidade que temos de compartilhar o evangelho. Precisamos evangelizar, como Mateus 16:15, o texto que nós também já conhecemos. O próximo dom, e último dom, na verdade, é o dom de pastores e mestres. Quem são aí esses pastores e mestres? Tudo indica que os pastores e mestres são funções da mesma pessoa, ou seja, pastor necessariamente ele tem que ser também mestre, né? A função é pastorear, cuidar e ensinar a igreja. E o pastor faz isso por meio da palavra, da Bíblia. A palavra de Deus é o alimento, vara e também o cajado que o pastor usa. Como que vamos repreender, não é? Instruir, ensinar, se não for por meio da palavra de Deus. Então nós precisamos ser alguém capacitado na palavra de Deus, né? No ensino, na ministração da palavra de Deus. Sem dúvida, em todos os dons citados, a palavra de Deus é o grande instrumento para a edificação da igreja. Todo pastor deve necessariamente ser um mestre, ou seja, alguém habilitado pela palavra e apto para ensinar. Então, esse texto, 2 Timóteo 2,15, é também um texto base, fundamental para um líder, para um pastor que deve necessariamente ser mestre. Ou seja, devemos procurar nos apresentar a Deus como obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Então, um pastor que tem essa incumbência de cuidar do rebanho, ele precisa ter condições, esta habilidade de manusear as Sagradas Escrituras. Porque é esta palavra que vai ensinar, corrigir, exortar, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda a boa obra. Muito bem, queridos, este é o que vamos trabalhar nesta noite. Trabalhamos brevemente aí esses dons que o apóstolo Paulo então destacou no verso de número 11. O nosso objetivo aqui nesta noite foi trazer, claro que algumas informações que já vimos, mas focarmos especificamente no capítulo 4, verso 11,
para entendermos como que é que Deus, então, ele capacita a igreja, dotando pessoas com esses dons que foram, então, aqui citados, não é? Quais são os dons que nós vimos? Dom de apóstolo, que é esse sentido de ser enviado, não é? Tendo essa responsabilidade de levar uma mensagem, ser este representante de Deus. O dom de profeta, falar como boca de Deus, né? Ser fiel à palavra de Deus, aquilo que Deus está, então, pedindo para que eu fale, eu falar sem qualquer medo, não é? Porque é boca de Deus, é a palavra de Deus e ela precisa ser pregada com verdade. Claro que nós, enquanto enquanto esse dom de profeta, enquanto profetas de Deus, nós precisamos ter uma palavra permeada de graça, de misericórdia, para que não seja só uma palavra dura que confronte, né? Mas uma palavra cheia de amor para trazer o pecador ao arrependimento, a consciência da necessidade que ele tem de voltar aos caminhos do Senhor. Este é o profeta. Enquanto evangelista, todos nós temos esta responsabilidade também de compartilharmos o evangelho da graça. Não é responsabilidade apenas daquele que tem o dom de evangelista, essa facilidade de testemunhar, de dar o seu testemunho, de ser objetivo, de ser simples na sua mensagem, mas não menos poderoso, porque é a palavra de Deus que transforma. Então, precisamos também deste dom na igreja e de pessoas que estejam próximas a pessoas evangelistas para que elas possam contribuir para que o evangelho possa alcançar pessoas. E, por fim, dom de pastores e mestres, como aqueles que são capacitados por Deus para cuidar das ovelhas, do rebanho, com capacidade, com qualificação, com condições de fato para instruir segundo a palavra de Deus, compreendendo que certamente a palavra de Deus ela tem o poder para cumprir os objetivos de Deus quanto à sua igreja, na maneira da igreja ser, de lidar com as diversas situações que tem e certamente contribuindo aí para a edificação da igreja e a promoção da glória de Deus. Queridos, fiquem com Deus, espero que essa mensagem tenha sido clara a cada um de vocês, que tenha sido bom estar aqui participando deste tempo de estudo bíblico, e onde nós daremos continuidade na semana que vem à exposição aí do texto de Efésios. Deus o abençoe grandemente, que você possa estar sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Fique com Deus e até a semana que vem, em nome de Jesus.